Bora resolver mais uma questão do Enem 2025, questão de física, questão de termologia. Propagação de calor todo ano cai, costuma ser o assunto mais recorrente de termologia da prova do Enem. Questão considerada fácil aí pela TRI, ela diz o seguinte: as mariposas. As mariposas, quando chega o frio, ficam dando voltas em volta da lâmpada para se esquentar. Então esse é o principal motivo do porquê aqueles bichinhos ficam rodando ali em volta da lâmpada, né? Se acumulam principalmente à noite. São atraídas pela luz, mas principalmente por causa do calor. As mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz, pois, sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua, em um processo conhecido como orientação transversal. Assim que o sambista Daniel Barbosa, no texto 1, descreve, não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas. Nesse contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas, que independe da presença de fluidos, é. Quando a gente fala de transferência de calor aqui nesse tipo de questão, nós temos três tipos para falar. Nós podemos falar de condução, podemos falar de convecção e podemos falar de irradiação. Essas são as três formas de transmissão, de propagação de calor. Outras formas que pode estar citado aqui no texto não tem a ver com transmissão de calor. Por exemplo, reflexão é um fenômeno óptico ondulatório, que é quando a onda bate e volta. Isso não é transmissão de calor. Então, reflexão é uma alternativa que a gente já poderia eliminar por causa disso. A refração é quando a onda muda de meio, e nesse caso, quando ela muda de meio, ela muda a sua velocidade e o comprimento de onda. É um fenômeno, por exemplo, que pode acontecer na questão de miragem. Tem uma questão clássica antiga do Enem que já caiu, que fala sobre a luz e fala sobre o asfalto. E aí no asfalto, aqui é mais quente, por ser mais quente, vai mudando aquela densidade do ar. Mudando a densidade do ar é o efeito que dá de miragem ali em relação, por exemplo, ao motorista de caminhão que está dirigindo e olhando para a estrada. É por isso que ele vê, por exemplo, lá no fundo aquelas ondas ali, né, de calor, e aí ele começa a ter uma miragem diferente. Por quê? Porque a luz, quando ela vai passando pelo ar, ela vai passando por diferentes densidades daquele ar, como se o meio estivesse mudando. E aí muda a velocidade, o comprimento, e é como se essa onda estivesse sendo desviada. A gente tem aqui o processo de refração ali da luz. Acontece também fenômeno de refração, quando ela sai do meio, por exemplo, o ar, e entra na água. A luz também muda sua trajetória, porque muda a velocidade e o comprimento dela. Isso seria a refração, mas não é transmissão de calor. Aí sobra pra gente radiação, dispersão e convecção. Dispersão é um fenômeno óptico também. Tem uma questão clássica do Enem que já caiu sobre dispersão, que é o fenômeno da garrafa. Então fazia um buraco assim no teto e colocava uma garrafa ali no teto, a luz entra por essa garrafa e se espalha em todas as direções, ela se dispersa. Isso seria o fenômeno de dispersão. Tem uma outra que pode cair também, que é a do prisma, né? E aí entra a luz naquele prisma, a luz vem aqui, bate no prisma e se abre ali, né, entre os comprimentos de onda, é a capa de um álbum famoso de uma banda de rock, por exemplo. Então seria um fenômeno óptico, tanto reflexão, refração e dispersão. Agora, nos fenômenos ali da termodinâmica, né, da propagação de calor, nós temos a condução. A condução é quando eu tenho algo para conduzir. Então as moléculas, principalmente sólidas, elas são conduzidas naquele calor. Precisa ter um meio para propagar ali aquele calor. E aí, geralmente, os metais têm os elétrons livres, e por ter os elétrons livres são melhores condutores. Então a condução ali do calor, o calor é energia em trânsito, envolve justamente essa agitação de moléculas, a agitação desses elétrons. E aí, no caso dos metais, consegue conduzir melhor. Quando eu tenho algum corpo que não tem esses elétrons ali livres para poder, né, navegar e conduzir o calor, acaba sendo mais isolante, como vidro ou a lã, são materiais ali isolantes, tanto elétricos quanto térmicos. Então, no caso aqui, não é condução, por quê? Porque as mariposas estão se aproximando ali daquela lâmpada que emite calor, mas elas não estão encostando em um ferro quente, então por isso que não é condução. A gente pode ter até mesmo a convecção. A convecção envolve o movimento de fluidos. E a própria questão exclui convecção aqui. Ela diz, independente da presença de fluidos. Convecção é quando, por exemplo, um fluido quente, que pode ser o ar ou a água, sobe, porque é menos denso, e o frio desce. Nesse movimento de convecção, nós temos movimentos de massa, ou seja, a própria molécula que contém a energia se movimenta nessa convecção, criando as correntes de convecção. No caso dessa questão, não temos os fluidos sendo considerados, não estamos considerando o ar quente ali, por exemplo. E aí sobra pra gente apenas ali a irradiação. Irradiação é uma forma de propagação de calor que emite na forma de onda eletromagnética, na forma de onda infravermelha, né? E aí, nesse caso, é a mesma forma com que o Sol, a milhões de distâncias daqui, consegue aquecer o nosso planeta. A onda vem de forma eletromagnética, se propaga até mesmo no vácuo. Aí a gente tem o fenômeno de radiação, está sendo emitida essa energia, né? E ela se propaga na forma de onda eletromagnética. No caso, nosso
nosso corpo, qualquer corpo que está acima do zero absoluto, emite radiação infravermelha, emite calor, e isso aquece, tá certo? Então as mariposas ali, a transferência de calor é através do processo de irradiação. Não tem contato, não tem o fluido, elas recebem essa radiação eletromagnética. Gabarito letra C. Acertou essa questão? Comenta aqui o que você achou dela, se gostou, deixa um like e eu te vejo na próxima.